Ivan, podemos dizer que você escapou da morte com esse... Escapar não, né? Eu tive o problema rins policístico, né? Eu tive rins policístico e isso apareceu. Eu tive cálculo renal em 76, primeiro cálculo renal, depois de vários cálculos renais, mas a medicina dizia que era problema de alimentação, né? Muito leite, proteína, tá? Nós fomos corrigindo isso na nutrição, mas continuou, as crises apareciam. Mas era dores e depois a gente começou a controlar a dor, não chegava a ter tanta dor, que com o sintoma inicial de começar a dar suor frio, e eu sabia que logo em seguida vinha a crise, e eu seguia a medicação contra a dor, Baralgin, Buscopan, Bispasmin, qualquer um dessa medicação, e eu não sentia mais dor. Pronto. Já em 94, estava fazendo uma revisão cardiológica, um amigo Jário Xavier, que era meu amigo, um cardiologista, muito bom cardiologista, tá bom, da região. Ele verificou, me perguntou se eu tiver algum problema na vida, que eu nunca tinha tido problema nenhum na vida. Eu até achava estranho, né? Eu até brinquei com vocês aqui que eu achava estranho de que, será que eu ia passar ileso nessa vida? Né, aqui num plano de planeta de pró-expiações, eu achava ileso, eu achava que poderia acontecer alguma coisa comigo aqui, né? E, seguindo o ensinamento da minha avó, ela dizia que aparece a diálise, fiquei na fila do transplante. E eu ia para São Paulo, né? Fiquei 3 anos, 6 meses aqui no transplante da Bahia, não apareceu o rim. E nós resolvemos, eu e minha esposa, ir para São Paulo. Na São Paulo, mas estatisticamente, né, que eu gosto de estatística, eu medi, lá tinha 22 mil pessoas inscritas, né? Mesmo que a doação lá é muito maior, mas estatisticamente na Bahia seria melhor, porque aqui tinha 400 na fila, né? Eu era o número 139, então por conta, aqui seria minha mulher. Minha esposa não achava que a gente devia ir para São Paulo, eu esperei mais 3 meses, e ao esperar mais um mês o rim chegou. Então, estatisticamente estava correto, né? E o rim chegou, e eu, em junho, 6 de junho, 4 anos atrás, eu fiz o transplante, né? Mesmo que ao fazer a diálise, aquilo é uma prova, é expiação e prova, está tudo junto, né? Diz que não existe prova, que toda expiação tem uma prova embutida e toda tem uma expiação embutida. A prova, um diz que é prova expiatória, outro diz que é expiação provacional, não sei das duas qual é o certo. E veja que ali você convive com 20 pessoas. Naquele dia a dia eu sabia uma coisa que eu tinha que fazer ali era ajudar as pessoas ali, ficou bem caro para mim isso. E eu fazia isso com o pessoal ali, né, o dia todo conversando, distraindo as pessoas, e a mim também. Era ali uma tristeza profunda, né? As pessoas morrem de junto da gente, não pode sair, que está preso na máquina, precisa morrer aqui de junto, né? Ou de manhã, quando você chega, a cadeira está vazia, o colega desencarnou. Tem que ter muito... Ali é um teste de resignação. Ali a gente aprende a paciência, aprende a resignação, aprende a não se revoltar nem ficar triste. Um dia uma médica me disse, doutora Célia, uma boa médica, nefrologista, eu estava lendo, foi até bom que eu li muito, né? 3 anos lendo, porque são 5 horas ali, sentado, e eu botava o livro aqui no colo e ficava lendo. Ela entrou, eu estava com a cabeça baixa lendo, ela me perguntou, tá triste, Ivan? Eu disse, não, doutora, se tristeza resolvesse alguma coisa, eu ficava, né? Mas tristeza não resolve nada, e resolvi isso, eu estou lendo, não estou triste, estou lendo, né? Eu ficava ali. Dos colegas que conviveram comigo ali, morreram de 19, né? Ficou eu, né? Eu fiquei, né? E depois, conversando com o mentor da casa, ele me disse que eu ia desencarnar quando eu passei mal lá na praia, quando eu fui começar a diálise em Salvador. Depois ele me disse que eu ia desencarnar, mas eu tive uma prorrogação, né? No hospital me deu uma prorrogaçãozinha aí, que eu não sei quanto tempo é, né? Mas eu espero que seja uns 100 anos. Né? Pelo menos, né? Pelo menos, né? E para gente trabalhar aqui com magnetismo. Aí ele me disse, eu perguntei a ele me perguntou que quantidade seria, que eu tinha que trabalhar, mas eu perguntei ele que quantidade seria. Né? E ele me respondeu, o doutor não me respondeu, de que a quantidade seria que eu tinha de dar de si. Eu não sei mensurar o que é isso, né?
Dar de si é a quantidade que eu tenho que trabalhar. Eu tenho que dar de mim ao trabalho. Pronto, de magnetismo. Pronto, toda vez que alguém me convida para um trabalho, eu lembro, né? Dar de si. Não é isso? Eu só não aceito trabalho quando não tem condição. Aqui em Garanhuns mesmo, ele acordou 4 horas da manhã de Itabuna, para ir viajar para Ilhéus, de Ilhéus para Salvador, de Salvador, Recife, de Recife, uma estradazinha assim, carro, molezinha, 235 quilômetros, pesado, para chegar aqui 1h da tarde, de 4 da manhã, viajando aí para esse Brasil de magnetizadores. Mesmo que eu tenha vindo no fim de semana que eu vim de Blumenau, né? E o final de semana passado estava com esse trabalho em Blumenau. Os colegas do magnetismo de Blumenau. É isso aí, mas eu vou logo dizendo para os espíritos que ele precisa de uma moratória grande, porque tem que trabalhar muito, a gente precisa dele, mas o movimento de magnetizadores nós espíritos que a parte verdadeira da gente é o mundo espiritual, né? Mas a gente... mas ninguém quer ir para lá, né? Não, ninguém quer ir. Todo mundo quer ficar aqui. Como a gente precisa muito dele, precisa justamente nessa questão que o Ivan tem muito clara, da metodologia com que seus trabalhos são feitos. Como a gente pode fazer nos nossos trabalhos de magnetismo, no nosso tratamento magnético, muitas vezes as pessoas chegam e a gente está preocupado só em tratar aquela doença, mas às vezes a gente esquece de trazer essa metodologia, que vai servir para outros tratamentos mais na frente, né? Primeira coisa em metodologia, em pesquisa, a gente tem que ter uma amostra maior. Mesmo que ao tratar um caso, tem uma validade muito grande, que é o início, né? Mas ao tratar um caso, nós temos que validar em outros casos para que seja uma metodologia pronta. Só assim, interrompendo, o Ivan é engenheiro agrônomo, então estudou muito a estatística, e é professor universitário, né? Não, eu sou professor convidado, às vezes sou professor convidado, mas eu trabalho na assessoria técnica da CEPLAC, com cacau, né, e outros cultivos, com alta produtividade em cultivos, mas tive a oportunidade de fazer essa parte de pesquisa. Sim, estagiei porque está muito presente. Isso. Eu tive a oportunidade de estudar, né, agronomia e estatística, fui convidado para ser professor de estatística, né, mas naquele tempo o professor ganhava pouco, né. Aí eu fui trabalhar como agrônomo na empresa, na CEPLAC lá no sul da Bahia, com cacau, mas fui estagiário 3 anos de pesquisa, fui bolsista CNPq, fiz curso de estatística, né? De estatística de pesquisa, né? Metodologia de pesquisa. Eu tive a oportunidade de fazer isso, né? Na CEPLAC eu fui convidado várias vezes para trabalhar na pesquisa. Estou fazendo uma pesquisa na CEPLAC, lá com cacau. Então a gente usa estatística, essa parte de estatística aí. E aí nós introduzimos essa metodologia de buscar. E eu disse a Jacó, no M de Aracaju, que ele tinha que apresentar esse trabalho, metodologia de pesquisa, para que todos os pesquisadores de magnetismo pudessem pautar suas pesquisas com metodologia. Ele estava na África, e quando eu propus isso a ele, ele disse que eu fizesse. Então, Jacó é assim, né? Se você fazer alguma proposta de Jacó, ele lhe devolve que você faça, que ele está muito ocupado que você faça. Se você quiser propor alguma coisa, pode propor, que ele vai lhe devolver para você fazer. Né? E aí eu escrevi isso, apresentei em Aracaju. A metodologia se baseia, para quem diz, primeira coisa, é que os pesquisadores na área de magnetismo, ao analisar qualquer doença, ele tem que fazer um levantamento de tato, quais são os centros de forças que interferem e são responsáveis por provocar essas doenças, né? Chamado de centros de força principais, por assim que eu usei o termo. Né? Então você vê, no TCM, quando nós medimos 26 pacientes que tinham problema circulatório, veja que se destacava logo, né? Não aparecia, só o genésico no circuito frontal aparecia um pouco, o humeral aparecia forte, os 2 torácicos aparecia, o coxígeno era o mais presente e os 2 secundários da coxa. E em alguns pacientes, algumas coisas na panturrilha, no secundário da panturrilha. Mas veja que os principais eram o humeral e os 2 torácicos e o coxígeno e os 2 da coxa, mostrando a gente que os 26 pacientes, todos que têm problema circulatório, era logo que sobressaía ali. Então a gente tinha os principais e os chamados de coadjuvantes, né? Então a gente tinha que descobrir os principais e os coadjuvantes. Então tá lá. Nós descobrimos isso, verificamos isso e colocamos isso no M2
E ficou claro ali. Primeiro, bom, ali está descoberta o centro de força responsável pelo processo, que interfere nos movimentos circulatórios, mas agora precisava traçar, escolher as técnicas, né? Bom, aqui está os centros de força que comprometem, mas como vamos resolver esse problema? Ainda vamos escolher algumas técnicas que nós vamos utilizar para introduzir na metodologia de trabalho. Então, a técnica vai ser essa. Quais são as técnicas? Eu preciso de alguma técnica concentrante? Preciso. Vou usar imposição, vou usar circulação, vou usar quais são as pessoas que podiam doar energia? Imposição, o sopro quente, concentrador, eu vou usar o quê? Circular, eu vou usar o quê? Então, escolhe-se um, né? Depois, qual é o específico que eu vou usar? O potente, transversal cruzado, o longitudinal, então, vai escolhendo técnica, né? Eu vou usar perpendiculares, isso. Então, você escolhe as técnicas, você... Bom, depois nós vamos descobrir qual é a sequência. Qual é a sequência de tratamento? Primeiro o quê, depois é isso, depois aquilo, vai fechar a técnica, e nós vamos montar uma técnica, né? Primeira coisa que nós fizemos, ao descobrir isso, foi fazer tato magnético, isso, né? Isso, dispersivos gerais, nós montamos, tato magnético, o tato magnético, né? Dispersão geral, nós fizemos isso. Depois começamos a dar dispersivos, usando transversal cruzado, em todos os sensos, no dorsal primeiro, eu disse que o dorsal demonstrou que era muito melhor começar pelo dorsal do que pelo circuito frontal. Começamos a trabalhar assim com dispersivos, depois demos energias naqueles que estavam faltando, que eram esses principais, mas tinha uma decisão a fazer, se era fazer no circuito total, ou quebrar o circuito entre coxígeo e tornozelo, ou fazer total. Na estatística demonstrou, como eu disse aqui, era muito melhor trabalhar com coxígeo e tornozelo primeiro, nível 1, e depois fazer o circuito dorsal total. Nós fizemos. E fomos fazendo esse trabalho acumulativo. Depois nós verificamos que o genésico também, ele interfere muito no processo. Tanto é que, na conclusão, 100% das mulheres que têm problema circulatório têm genético descompensado, né? Isso gerou um problema danado, porque as mulheres achavam que eu estava com preconceito com as mulheres, né? E na estatística dizia que as mulheres são 100% e os homens são 87%. Então, quem disse foi a estatística, não fui eu, né? Não foi eu que tenho nada contra as mulheres, eu adoro as mulheres. Tanto é que lá em casa tem 8 mulheres, eu tenho 8 mulheres. A minha esposa, 3 filhas e 4 netas agora, né? Então completou agora a 4ª neta. Então, semana nós descobrimos que a minha 4ª neta, não tem neto nenhum lá, não tem nem filho nem neto. Todo mundo lá é mulher, né? Acho que tem algum compromisso com as mulheres, né? Então, quando eu afirmei isso às vezes, o pessoal diz, não, é estatística, não sou eu não. Tá? Então, depois nós vamos fazer aí, montado isso, nós fizemos TCM1, TCM2, atendendo o circuito dorsal, TCM3. Circuito total é acumulativo, mas não parte, faz o TCM3, atende o todo, circuito dorsal e frontal. E aí depois, Rosário fazendo um trabalho lá, validando o trabalho lá em Natal, né? Ela verificou que atendendo o genésico primeiro, o resultado era melhor do que só o genésico primeiro do frontal. Ela passou isso para mim, discutiu isso comigo. Nós estamos testando isso aqui. É uma das 6 coisas que eu estou testando. Mentalização, atender perpendicular, TDM1, colocar o genésico no atendimento, né? Então, e radiação, nós estamos fazendo outras coisas, radiações. Então, veja que ela disse que era melhor, mas nós estamos fazendo negócio estatisticamente para demonstrar isso. É interessante estatisticamente porque você não vai aumentar a quantidade de tempo num trabalho sem necessidade, né? Então você faz estatisticamente você dá a qualidade necessária. E né? o 6º item é reduzir o tempo. Ainda tentando reduzir o tempo de tratamento. No TDM, estatisticamente, ia de 15 semanas a 55. Para dar alta aos pacientes. Tinha paciente com 15, tinha paciente com 55. A média era 34 semanas, mas era de 15 a 55. No TCM, também dava isso, dava 16 semanas até 56. Mas levava um ano, né, os pacientes. O primeiro paciente que desiste são os homens. Estatisticamente, no 4º mês,
os homens tendem a desistir do tratamento. Não sei se é por vergonha, ou se alguém pode dizer, não, você está né, fazendo magnetismo, você é um homem, né? Não é isso? Os homens desistem. Então, quem atende homens tem que ter muito cuidado, principalmente depressivos, de que a gente fazer muito trabalho correto com ele, acompanhamento, para que ele não desista e orientando a família para que ele não desista do tratamento. Os homens tendem a desistir. As mulheres tentam suicídio maior, né? Mas no suicídio, isso no trabalho do Hospital de Brasília, as mulheres morrem menos, mas os homens morrem mais, né? Mesmo tentando menos que os homens, geralmente a agressividade em termos do suicídio é maior. E isso nas conclusões, nós vamos colocando isso nas conclusões do trabalho, né? Nós apresentamos isso, está aí no trabalho das conclusões da pesquisa. A gente está trabalhando com magnetismo aqui no Joana desde 2008, mas precisamos aprender muito ainda, aprender muito com você, principalmente nessa questão de estatística, de anotar número, de quantificar, de qualificar. Ao visitar as casas, no modo geral, no Brasil todo, né? Nós aprendemos muito, viu? Nós não vamos para ensinar, não. Aí é troca mesmo, né, de experiência. Nós vamos ensinar alguma coisa que a gente já conseguiu como experiência, vivência, mas nós, nessa andança aí, nós também aprendemos. Jacó sabe que nós aprendemos muito. Não só o aprendizado do magnetismo, mas nós aprendemos muito com o povo brasileiro, com os espíritas e com os magnetizadores. Bom, a gente está chegando aqui ao final, gostaríamos de agradecer ao Ivan e que ele deixasse aqui uma mensagem final para os espíritas e os magnetizadores. A mensagem que eu posso deixar final é o compromisso que nós assumimos, né? No mundo espiritual. Relembrar, né? Relembrar a nós espíritas e a nós magnetizadores o compromisso que nós assumimos com Jesus, né? Ninguém está aqui no magnetismo por acaso, né? Não está por acaso. Se está no magnetismo, está no espiritismo, já não é por acaso. E no magnetismo, essas duas ciências gêmeas, também não é por acaso, né? Então esse trabalho foi assumido, nós temos que cumprir com o nosso compromisso. Como chegar no mundo espiritual, defronte de Jesus, que a gente vai dizer, né? Quando ele perguntar, o que fizeste dessa encarnação, né? E essa oportunidade que foi lhe dada para você cumprir aquilo que você assumiu aqui, o que é que a gente vai responder? O que é que nós espíritos vamos responder? E nós, os magnetizadores, vamos responder o quê, né? E eu termino esse seminário, TCM, trazendo a ceia, né? Aquela foto da ceia, né? E quando a gente era católico, a gente via o ensinamento católico, que é muito bem colocado, Jesus levantando o pão, né? E o vinho, né? E dizia a nós cristãos, né? Jesus dizia assim, né? Que ele disse que a gente fizesse isso, levantasse o pão e o vinho, né? E comemorasse isso em memória de mim, né? Mas que nós somos espíritas agora, né? Cristão espírita e magnetizador, eu acho que relembrando a ceia, ali, a ceia de Jesus ali, né? Jesus sem pão e sem vinho na mão, né? Se referindo agora aos magnetizadores, pudesse dizer assim, né? Pedindo aos magnetizadores que curassem as pessoas em memória de mim, era muito melhor, né? Ou relembrar seu ensinamento maior, ir de curar em meu nome, né? Fazer isso, né? Pedindo aos magnetizadores, acho que esse deve ser o maior compromisso, e relembrando a todos nós o compromisso que nós assumimos com a espiritualidade e com Jesus. Muito bom. Gente, obrigado aí, pessoal. Se inscreve no meu canal, coloca o joinha para a gente continuar com esse trabalho. Vamos lá. Pois é, tá vendo?